Aí, só duas. Lá vem. Leva mal não, mas sabe por quê os dinossauros foram extintos? Desembolso. Porque eles eram desnecessários. Sabia que vinha besteira. E eu não vou continuar brigando com você não, sabe por quê? Porque me bateu uma saudade dos bichinhos. Roda a vinheta! Hora do Enem no ar e hoje é dia de biologia. A gente está aqui na TV Escola de segunda a sexta, às 7 da manhã, 1 da tarde, 6 da tarde. Fim de semana é maratona. Mas agora, mão na massa. E quem vai nos acompanhar é ele, professor Eduardo Galves. Chega mais. Fala, Lange! E aí, querido? Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Prazer imenso, como sempre, estar aqui com vocês na hora do Enem, né? Professor, para quem vai fazer o Enem esse ano, qual é a dica para criar uma rotina de estudos? Então, Lange, na biologia, o aluno tem que ter em mente que para ele estudar biologia, ele tem que seguir uma regra que é a regra dos níveis de organização. Como é que funciona isso mais ou menos? A gente começa lá no átomo, evolui para o estudo das moléculas, células, tecidos, órgãos, sistemas, organismos, aí já passa para aquela parte de ecologia, onde ele vai estudar espécie, população, comunidades, ecossistemas, biosfera. Então, só o aluno começar a estudar lá na biologia molecular, com átomos, moléculas, evolui para a biologia celular, células, tecidos, na histologia, fisiologia, genética, ecologia. Então, é só seguir essa rotina que ele vai chegar lá pertinho da prova, já vai ter visto o conteúdo todo do edital do Enem. Muito tranquilo. Perfeito. E hoje você trouxe uma questão sobre organela celular. Sim, e exatamente. Por que, professor, que você trouxe essa questão? Então, Andy, quando o Enem virou exatamente uma prova muito importante lá em 2009, que ele passou a ser válido para a maior parte das universidades federais e estaduais do país, o Enem ele cobrava muito a parte de meio ambiente e ecologia. E de 2009 para cá, a gente tem visto que isso está se modificando. Então, áreas como a fisiologia humana têm sido cada vez mais cobradas, a própria citologia, com o estudo do citoplasma, de organelas. Então, é um assunto que está em constante crescimento dentro do Enem, quando a gente analisa as provas mais recentes, por exemplo. Por isso que a gente pegou essa questãozinha de organelas e citologia para trabalhar. E eu vi que você colocou uma revisãozinha ali, uma célula eucarionte. Eu montei mais ou menos ali para a gente tirar algumas dúvidas do aluno logo de cara, antes da gente mergulhar na questão. Vamos lá dar uma olhada? Com certeza, Então simbora. partiu, vamos lá. Eu representei aqui uma célula eucarionte para os nossos queridos estudantes. Essa célula eucarionte, por que eu desenhei ela? Porque essa célula, ela tem todos os componentes celulares obrigatórios, diferente de uma célula procarionte, uma bactéria, por exemplo. A bactéria ela não tem núcleo, a bactéria não tem organela membranosa. Então, nessa célula aqui, a gente vê tudo que uma célula tem. Por exemplo, uma célula é sempre composta de uma membrana celular, que na verdade é o que delimita ela. Ela sempre tem um núcleo e dentro desse espaço compartimentalizado, ela tem o citoplasma. Aí que vem a dúvida do aluno, Lange. O citoplasma, ele se divide em várias partes. O citoplasma é composto pelas organelas, pelo citoesqueleto e pelo citosol. São nomes que os alunos costumam confundir muito. Muita gente diz que citoplasma e citosol são sinônimos. Não. Então vamos lá, revisãozinha para a gente matar a questão. Célula eucarionte, componentes. Membrana para delimitar a célula. Certo. O núcleo, que é o centro de comando, a gente encontra o DNA, RNA, os ácidos nucleicos. E o citoplasma, que está entre o núcleo e a membrana. Esse citoplasma que se divide em citosol, que é a parte fluida dele, o citoesqueleto, que são túbulos e proteínas filamentares que moldam todo o arcabouço celular, e as organelas, que é o tema da nossa questãozinha que eu trouxe hoje para vocês. Já que você falou de questão, partiu questão? Partiu? Vamos lá, vamos Sim, fazer bora. a questãozinha? E tá aí, ó, questão 68 do Enem 2016, caderno azul, primeira aplicação. Vamos ler juntos aqui, ó. Companheira viajante, suavemente revelada,
Bem, no interior de nossas células, uma clandestina e estranha alma existe. Silenciosamente, ela trama e aparece cumprindo seus afazeres domésticos cotidianos, descobrindo seu nicho especial em nossa fogosa cozinha metabólica, mantendo entropia em apuros em ciclos variáveis noturnos e diurnos. Contudo, raramente ela nos acende, apesar de sua fornalha consumi-la. Sua origem, microbiana supomos, julga-se adaptada às células eucariontes, considerando-se como escrava, uma serva a serviço de nossa verdadeira evolução. Desculpa, professor, mas o texto é sinistro, hein? Lange, então, na maior parte das questões do Enem, é extremamente importante o aluno dar uma lida com muito cuidado. Por quê? A interpretação é fundamental para essas questões. Não só na parte de biologia, como na parte de humanas, a parte de linguagem, a parte de matemática e até mesmo os textos de apoio de redação, o aluno tem que usar muito da capacidade de interpretação dele para mandar muito bem na prova. Então, o que os caras fizeram nessa questão aqui? Olha que legal. Eles pegaram todos os conceitos de uma teoria chamada teoria da endossimbiose e eles romantizaram essa teoria numa questão. Mas tem algumas palavras ali que fazem com que o aluno tenha certeza de qual organela a questão está falando. Quer ver? Ele fala em origem microbiana, aqui já dá uma dica bacana dessa teoria de endossimbiose. Quando ele fala de cozinha metabólica, só de juntar esses dois tópicos, ele já consegue chegar ao gabarito da questão. Por quê? Nós temos duas organelas dentro das células eucariontes que vieram de origem microbiana, que são a mitocôndria e o cloroplasto. Essa teoria diz que essas células, elas eram bactérias de vida livre que foram fagocitadas por outras células e passaram a viver em simbiose, passaram a viver em comum acordo ali, trocando fluidos, trocando energia, trocando elementos. Então eu só tenho mitocôndria e cloroplasto nessa teoria. Quando eu olho para as opções de organelas, olha o que ele fala, ó. A organela celular, descrita de forma poética no texto, é o... Então ele tem lá, ó, letra A, centríolo, letra B, lisossomo, letra C, mitocôndria, letra D, complexo golgiense e letra E, retículo endoplasmático liso. Como eu falei, Lange, só tem duas organelas que abarcam a teoria da endossimbiose, que são mitocôndria e cloroplasto. Em algum momento ele citou cloroplasto na resposta? Não. Sobrou quem? A mitocôndria. Legal? Então fica com o gabarito letra C, nossa famosa mitocôndria, que tem por função a produção de energia na célula. Bom, professor, pensando que o exame é interdisciplinar, esse conteúdo pode aparecer em outras disciplinas? Claro, Lange, claro que sim. Como a gente bem sabe, o Enem é dividido em 5 áreas, né? Redação, natureza, linguagem, humanas e matemática. Dentro de natureza, a gente tem biologia, física e química. Então é muito comum a biologia, física e química permearem umas com as outras dentro da prova de natureza. Essa questão, por exemplo, falando de mitocôndria, falando de respiração celular, eu poderia ter uma questão de química, por exemplo, para o aluno balancear a equação da respiração celular. Ou então uma questão de equilíbrio químico com a equação de respiração celular, que é glicose mais oxigênio, resultando em água e gás carbônico. Então é muito comum acontecer essa interdisciplinariedade, principalmente entre a biologia e a química dentro da prova de ciências da natureza. Quer ver outras questões como essa? Vai lá no percurso educativo de biologia, hotsite.tvescola.org.br/percursos. É a plataforma de estudos da TV Escola voltada para o Enem. Professor, chega Vamos mais. lá. E aí, professor, como é que você está sentindo a atenção da galera pro Enem desse ano? Estão tensos, não tão tranquilos? Então, Lange, o ano está começando agora, né? Então a galera ainda está se adaptando às rotinas, a galera ainda está conhecendo a prova, o pessoal que já está na terceira série, mas a ansiedade é uma coisa que sempre acontece, né? Então a gente sempre tenta motivar ao máximo os nossos alunos, tanto no presencial, no online, acalmá-los e mostrar que existe uma receita de bolo. E essa receita de bolo, ela mistura dedicação, ela mistura persistência, estudo e exercício. Se ele seguir essa receita, não tem como dar errado. A aprovação é só consequência desse processo. Perfeito. Então focar no processo, né, É professor? isso aí. É só seguir a receita que não tem como dar errado. Perfeito. Bom, o conteúdo que a gente tratou aqui, professor, até agora, organela celular, é um conteúdo que costuma deixar a galera de cabeça em pé? É um conteúdo porque
a gente falou em organela, né? E são muitas organelas. Essa questão, ela trouxe mitocôndria, mas, por exemplo, poderia cair qualquer uma das organelas. Eu tenho retículo endoplasmático granular, agranular, complexo Golgi. Então ele precisa se preparar com cada vez mais antecedência para ele se adequar a todo esse conteúdo que, embora tenha uma base simples, se você for aprofundar, ele vai ter conteúdos bem complexos. E quando a gente começa a estudar as organelas celulares? Então, Lange, esse assunto que vem vinculado à citologia, em geral, as escolas trabalham na primeira série do ensino médio. Eles já dão uma pincelada, obviamente antes da BNCC, né? A maior parte dos colégios, eles viam isso lá no 8º ano. Eles vêm com uma maneira mais aprofundada na primeira série e a maior parte das escolas revisa o conteúdo todo na terceira série. Então ele vê de maneira mais precisa, dessa forma que cai no Enem, é a primeira série do ensino médio e revisão na terceira série do ensino médio. É exatamente aí que ele vai ter esse conteúdo. A gente falou de citologia, Sim. que é presença certa no Enem. E agora vamos falar de um outro assunto que também é figurinha marcada. Fisiologia humana. Fisiologia humana. Da mesma maneira, Lange, que a citologia ela vem sendo cada vez mais cobrada. Lá em 2009, 2010, 2011, era uma prova que predominava a ecologia e esse paradigma vem sendo quebrado a cada ano. Ano passado, por exemplo, caíram questões de citologia, de fisiologia, de genética, questões de botânica que não tinham tradição de aparecer no Enem. Ou seja, a gente tem que ver o conteúdo todo. E a fisiologia humana é uma das matérias que mais tem crescido junto com a citologia na prova do Enem. Pois é, citologia e fisiologia humana são áreas que conversam, né, professor? Sim, conversa o tempo inteiro. Sim. Lembra daqueles níveis de organização que eu falei? Então, a célula, ela é a unidade funcional da vida. E a fisiologia, ela estuda a unidade funcional do organismo, que na verdade são os sistemas. Então a fisiologia, ela vai trabalhar com o funcionamento do sistema digestório, respiratório, circulatório, excretor, endócrino, nervoso e reprodutor. Então é uma área também bem extensa, né? Pois é. E quando que a gente começa a estudar isso na escola? Então, a citologia a gente vê na primeira série e a físio a gente começa a ver na segunda série. Então bora ver a questão que você separou pra Partiu? gente? Questão 96 do Enem 2018, caderno azul, primeira aplicação. Para serem absorvidos pelas células do intestino humano, os lipídios ingeridos precisam ser, primeiramente, emulsificados. Nessa etapa da digestão, torna-se necessária a ação dos ácidos biliares, visto que os lipídios apresentam uma natureza apolar e são insolúveis em água. E aí o cara vem e pergunta, né? Esses ácidos atuam no processo de modo a... Lange, presta atenção nos termos que ele usa nessa questão. Foi a mesma coisa que eu disse previamente. Cada disciplina tem a sua nomenclatura própria. Então é extremamente importante o aluno também conhecer essas nomenclaturas. Então o que significa emulsificação? Emulsificar significa pegar o lipídio, que são os óleos e gorduras, né, que a gente encontra na composição ou até na nossa alimentação, e quebrar eles em partículas menores. Um cuidado que a gente tem que ter. Emulsificar não é digerir. Qual é a diferença de quebrar em pedaços menores e digerir? Vamos lá. Quando você quebra em pedaços menores, você pega o lipídio e transforma ele em pedaços menores do mesmo lipídio. Só que a gente consegue absorver isso? Não, a gente não consegue absorver lipídios macro nem lipídios complexos. Então a gente quebra esse lipídio em pedaços menores para que as enzimas possam fazer a sua digestão e aí sim, durante a digestão, eu pego lipídios complexos e transformo eles em lipídios simples, que por sua vez são transformados nas suas unidades funcionais, como o ácido graxo, por exemplo, aí a gente consegue absorver. Mas e aí, como é que a gente resolve essa questão? Vamos lá, Matou vamos o matar. que é emulsificar? Se emulsificar é quebrar o lipídio, ou seja, o óleo e a gordura em pedaços menores, dá uma olhada no que ele pede. Esses ácidos atuam no processo de modo a... Olha a letra A. Hidrolisar lipídio. Na verdade, eu não posso marcar a letra A como gabarito, porque hidrolisar o lipídio seria digerir o lipídio. E eu acabei de falar que a bile não faz digestão. Olha na letra B, agir como detergente. E é exatamente isso que ela faz, Lange. Um detergente, quando a gente usa ele nas mãos para tirar gordura, para tirar um óleo que a gente manipulou, não seja nem necessariamente de alimento, né? Meteu a mão em óleo de carro, meteu a mão em graxa. Quando a gente usa o detergente, o que acontece? Esses óleos e gorduras, eles são apolares. E a água, ela é
polar. Quando o detergente entra ali, ele faz a conexão do polar com o apolar e você acaba removendo aquela gordura das mãos, quebrando ela em pedaços menores. E é exatamente isso que a bile faz. A bile, ela quebra os lipídios em partículas menores para facilitar a digestão enzimática da mesma maneira que um detergente age. Então é só o aluno gravar. Apareceu emulsificação, significa quebrar em partículas menores, da mesma forma que o lipídio, que os detergentes fazem com os óleos e gorduras. Então, gabarito dessa questão, letra B de bola. Vale a pena passar o olho nas outras opções? Vamos dar uma olhada, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Ah, veja bem, na letra C eu tenho uma palavra que realmente é uma palavra que foge do padrão, que o aluno tem que tomar bastante cuidado. Olha o que ele fala na letra C. Tornar os lipídios anfifílicos. Gente, o que é filia? Filia significa afinidade. Anfi significa duplo. Então, isso até é uma dica legal para os alunos, que quando ele aprende o significado de um prefixo ou de um sufixo, ele pode matar várias questões. Então, sabendo que anfi é duplo e filia é afinidade, o detergente ele não torna o lipídio anfifílico. Na verdade, ele só faz a quebra desse lipídio em partículas menores, como eu falei anteriormente, para que as enzimas possam atuar na digestão. Beleza? Vamos dar uma olhada nas outras. Ó, letra D. Promover a secreção de lipases. Não, na verdade é o próprio lipídio que estimula a secreção das lipases, que são as enzimas que vão atuar na digestão do lipídio. Tem uma dica legal para o aluno saber se algo é enzima ou não. A enzima, ela sempre leva o nome do substrato dela com um ase no final. Então, por exemplo, uma lipase é uma enzima que atua no lipídio, uma amilase seria uma enzima que atua no amido, uma protease, uma enzima que atua em proteína. Então, essa é uma dica para o aluno saber o que é enzima. Ase no final, nome do substrato na frente. E, por fim, a gente tem a letra E, estimular o trânsito intestinal dos lipídios. Também não pode ser gabarito da questão, porque o que estimula o trânsito intestinal é uma musculatura que reveste todo o nosso tubo digestório, que é um músculo liso involuntário, que é responsável pelos movimentos peristálticos. Então, mais uma vez, a bile não tem relação nenhuma com essas opções, garantindo a letra B como gabarito. De que outras maneiras esse assunto pode aparecer na prova, professor? Então, Lange, ele poderia aparecer justamente fazendo essa questão da bile fazer digestão ou não. São questões muito recorrentes. A bile é produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar. E como ela quebra o lipídio em partículas menores, tem muitas questões que abordam esse tema da bile ser comparada com uma enzima. Então, o aluno tem que ficar bem atento em lembrar que a bile não é enzima, número 1. Número 2, a bile não faz digestão, ela só facilita a digestão. E tem uma outra coisa legal, o Enem, ele adora contextualizar as situações, né? Então, tem algumas pessoas que, por exemplo, precisam passar por uma cirurgia de remoção da vesícula biliar, né? E quando essa pessoa ela remove a vesícula biliar, esse lipídio ele não é quebrado da maneira com a qual uma pessoa normal quebraria. E aí o que acontece? Toda vez que uma pessoa que removeu cirurgicamente a vesícula biliar come gordura demais, ela passa mal. Porque esses lipídios eles passam em excesso pelo tubo digestório, sobrecarrega o fígado do indivíduo, trazendo enjoo, trazendo mal-estar, trazendo dor de cabeça e trazendo um outro quadro clínico também que é complicado, que é a diarreia. Ele forma uma camada impermeável de lipídio no intestino grosso, impedindo que o intestino grosso reabsorva a água. E essa água acaba saindo junto com as fezes, provocando a diarreia. Então sempre tem alguma maneira da gente contextualizar isso e o Enem adora esse tipo de padrão de questão. Momento Pop Prof. Diga 3 vezes rápido: ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico, ácido desoxirribonucleico, ácido desoxirribonucleico, ácido desoxirribonucleico. Se o DNA é ácido, por que ele não corrói a célula? Ou nem todo ácido é aquilo que você pinga na mão e tem que tirar o pé de baixo. Tem vários ácidos que não vão fazer esse processo de corrosão, não. Ácido fraco, por exemplo, não corrói. Antiácido no DNA resolve? Não resolve. Se eu citoplasma, tu? Essa não tinha no roteiro, hein? Tu citoplasmas, eles citoplasmam, Vós
Fitoplasmastes. Uma legenda de foto é uma fotossíntese? Acho que não, né? Síntese é produção, pô. Não tem nada a ver com legenda. Então seria uma produção vegetal? É, uma produção. É. Se em uma prova eu tiro 3.1 e eu peço pra você arredondar pra 7, o que você diria? Eu diria que quem dá ponto é médico. Estuda mais. Depois dessa, eu só posso dizer que esse foi Eduardo Galves no Momento Pop Prof. Você dá aula pra alunos de que ano? Então, Landy, no presencial eu trabalho só com o ensino médio, tá? Mas no online eu estou envolvido com um projeto novo agora que é para alunos de Fundamental 2, né? Então eu vou começar a gravar aulas para alunos de Fundamental 2 também para o Brasil inteiro lá no QG. Então, no presencial, ensino médio e no online eu estou começando a trabalhar com Fundamental 2 agora, que é maneiríssimo também. Bom, agora dentro desses assuntos que a gente tratou hoje, quais são as maiores dúvidas dos alunos que você está aí trabalhando junto? Uma das maiores dúvidas com relação à citologia, em primeiro lugar, é justamente sobre essa divisão do citoplasma que a gente falou. Então é bem legal o aluno lembrar que o citoplasma ele se divide em 3 partes, que são o citosol, parte fluida, o citoesqueleto, as proteínas filamentares, os microtúbulos, microfilamentos, que dão um arcabouço e estrutura à célula, e as próprias organelas. E uma outra coisa extremamente importante, a função de cada organela, Landy. O aluno ele não pode se enrolar, por exemplo, na hora da prova, com o retículo endoplasmático rugoso, que atualmente é chamado de granular, e o retículo endoplasmático liso, que é o agranular. Lembrando que granular, síntese proteica, transporte e armazenamento, e o liso, síntese de lipídios, desintoxicação celular e também transporte e armazenamento. Então essa é a dúvida maior dos alunos. E dentro da fisiologia, como são muitos sistemas, né, são 7 ao todo, é extremamente importante o aluno saber o funcionamento de cada um. E além do funcionamento, é importante o aluno conhecer a anatomia. Exemplo, se ele for estudar sistema digestório, ele tem que conhecer qual é o trajeto que o alimento passa pelo sistema digestório humano, por exemplo. Então passa boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, duodeno, jejunum, ilho, intestino grosso, colo ascendente, transverso, descendente, sigmoide, reto e ânus, além do processo do funcionamento. E isso para os 7 sistemas. Mais uma vez, Landy, o aluno precisa pegar esse conteúdo previamente, que é bastante conteúdo. Mas se ele se preparar com antecedência, não tem como dar errado. É só ele estudar, revisar, exercitar, que é a aprovação na certa. Professor, você não pode ir embora sem deixar aquela dica de material de estudo pra gente, por favor. Hoje, todo mundo tem um celular na mão, né? Então, a minha dica, o aluno que estuda no presencial, por exemplo, é sempre recorrer a um material online. As nossas próprias videoaulas aqui, da Hora do Enem, lá no site, o YouTube tem uma série de videoaulas gratuitas, então não necessariamente o aluno precisa contratar uma plataforma, tem muito material online e tem algumas editoras, por exemplo, que disponibilizam materiais em PDF. Outra coisa, você dá uma busca em qualquer site de pesquisa, você encontra as provas anteriores do Enem, pegar essas provas com antecedência e começar a fazer questão por questão, ele já vai treinar tempo, ele já vai treinar conteúdo, ele já vai treinar a estratégia de como fazer essas provas, as redações, os temas que já apareceram. Então hoje o aluno tem que usar a ferramenta que ele tem na mão, que é o celular conectado na internet, ou um computador na escola, ou um computador em qualquer lugar para recorrer a essas ferramentas. Usar pro bem, né, professor? Lógico! Não é passar o tempo inteiro lá no WhatsApp, Instagram, Facebook, usar isso em prol do crescimento dele e, obviamente, da aprovação futura. Bom, já que você tocou no assunto, a gente também tem o percurso educativo de biologia. E eu repito o endereço, hotsite.tvescola.org.br/percursos. Professor, muitíssimo obrigado mesmo pela presença. Valeu! A gente fica por aqui e lembra que a gente também tá no site tvescola.org.br e no youtube.com/tvescola. Até a próxima. Antiácido no DNA, resolve? Não, não resolve. Não. Tá bom.